Olá, princesas, tudo bom? O nosso vídeo de hoje é de um assunto um pouco sério e até meio polêmico, mas que eu preciso conversar com vocês, que é ser cristão e a obrigação de ser certinho. Todo mundo, gente, vocês sabem que é normal eles terem essa visão da gente, né? Que é cristão, que é evangélico, fica, eles são quadrados, são chatos, não pode nada. Eles têm essa visão da gente, graças a Deus já tem mudado bastante, mas ainda, para muita gente, somos isso assim. Só que o que eu queria falar hoje, que acontece às vezes, é quando o próprio cristão começa a ver o evangelho, começa a ver a Bíblia como algo chato, como um peso, como uma coisa que limita muito, que sufoca, como uma obrigação, eu tenho que ser assim porque a Bíblia diz, sabe? Isso acontece principalmente por um desânimo, por um enfraquecimento da fé. E esse desânimo normalmente vem acompanhado, não é do nada, desanimei. Não, ele vem acompanhado com algumas outras coisas. Como perguntas não respondidas em relação à fé, a Deus, à Bíblia. Tem coisas que você não consegue entender direito, que você, não tá batendo, não faz sentido. E as pessoas tentam te responder e respondem, só que as respostas não são satisfatórias. Aí aquela dúvida fica em aberto. E quando você não consegue entender uma coisa, você quer resistência a ela. Então, por você não entender certas coisas da Bíblia, do Evangelho, você começa a ficar meio com o pé atrás, meio desconfiado, e criar uma resistência, e essa resistência te afasta. Então, isso é uma coisa que contribui também para esse desânimo. Além de muitas outras coisas, como a pressão da galera, não sei se no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, essa pressão às vezes é tão grande, ou tão frequente, ou acontece tanto tempo, que vai pressionando, vai pressionando, vai pressionando, e você começa a se questionar, será que realmente eu estou fazendo a escolha certa? Será que não é exagero da Bíblia, não é exagero de Deus isso? Outras coisas também que contribuem para você se desanimar é ensinamentos distorcidos das pessoas e da igreja. Porque por ignorância, por falta de conhecimento, por não pesquisar muito bem, ou até por preferências próprias, tem pessoa que não vigia e passa coisas, ensina coisas que não são a verdade, que não são exatamente o que Deus quer da gente. E aí quando você recebe esse tipo de ensinamento, você não consegue aceitar aquilo, entendeu? E também acontece o quê? Cria uma resistência e afasta. Ou também julgamentos e limitações mal explicados ou equivocados. É quando a pessoa diz não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E você fica, mas por quê? Não, porque não pode. Se não pode, digamos, alguma coisa, tem que ter uma explicação plausível, né? Uma explicação convincente. Mas a pessoa não sabe explicar. Ou simplesmente ela acha que não pode. Como ela não gosta daquilo, ou como ela nunca entendeu direito, ela simplesmente diz, não pode não. Não pode, é errado. Entende? Então esse tipo de julgamento, de limitação, sem uma explicação decente, também te deixa, que isso, cara? Sabe? Você que é um ser pensante, um ser inteligente, você quer entender o porquê daquilo, a pessoa não te explica, não sabe te explicar aquilo. Inclusive, se é líder, se é pastor, tem que saber explicar decentemente, né? Mas a pessoa não sabe te explicar direito, então você também cria uma resistência. Além de uma coisa muito comum que acontece, que é o cansaço mental. Hoje em dia, gente, como eu até falei no outro vídeo, nós vivemos numa era de informação a todo instante, muita informação em qualquer lugar, no seu celular, no seu Facebook, na televisão, conversando com as pessoas, através da música. Então, fora a faculdade que você faz, o trabalho que você faz, os círculos de amizade, né, sociais que você pertence, tudo isso é muita informação. Então, há um cansaço mental na nossa mente, devido à rotina. E com esse cansaço mental, você acaba ficando mais impaciente, sabe? Quando vem uma coisa assim que você não entende muito bem, você, quer saber? Vou parar com isso, não dá pra entender isso não dá pra aceitar isso não. Então essa impaciência gerada por esse cansaço mental também te faz querer abrir mão logo da fé. Só que essa visão de que ser cristão é não poder nada, está errada. Eu tenho até um vídeo sobre isso, que eu gravei um tempão já, vou colocar aqui pra vocês verem, eu vou ver também, porque faz tempo que eu gravei. Essa visão está errada, gente. Você tem que olhar essa situação, olhar a Bíblia da forma certa, entender o que Deus quer de você da forma certa. Tem dois pontos importantes que eu queria falar com vocês. O primeiro é de você tentar colocar essa visão no eixo certo.
no caminho certo. Sobre o que, Kel? Sobre como Deus é. Deus não é um ditador que fica lá do céu mandando um monte de coisa difícil para você cumprir. Ele não é um Deus ditador que colocou um monte de regra difícil e impossível na Bíblia para você cumprir. Deus não é assim, Deus não é severo, Deus não é mau, Deus não é carrasco, Deus não é um ser distante, frio e que quer fazer você viver uma vida sem graça. Não mesmo. Gente, Deus é o seu paizinho. Ele é o seu melhor amigo, ele quer ser o seu melhor amigo. Cara, ele te ama de um jeito que só de pensar no amor dele, eu fico emocionada. Deus é o puro amor. O que ele mais quer é ver você feliz. Ele quer ter você pertinho dele, ele quer te pegar no colo, ele quer te abraçar. Ele quer ouvir você desabafando com ele sempre, você contando seus segredos, suas expectativas, seus sonhos. Ele quer se divertir com você, ele quer que você, no momento do dia, qualquer coisa acontecer, fala, ai Deus, você viu que legal aquela roupa? Ai Deus, você viu que o fulano falou? Pô, maneiro, né? Nunca tinha pensado desse jeito. Caraca, Deus, deu certo. Toca aí. Deus quer ter esse tipo de intimidade com você, ele é próximo, ele é carinhoso. Estar com ele, saber que ele tá juntinho de você, cara, é a melhor coisa que existe. Deus, ele quer que você conheça ele de perto, não só de ouvir falar. Em vez de ficar criando opiniões sobre Deus, ou tendo uma visão errada sobre Deus, ou do que as pessoas dizem que ele é, conheça você pessoalmente. Se aproxime dele e veja você mesmo como que ele é. E também cria esse desânimo, é uma visão errada de Deus, ou você esquecer quem ele é. Tá na hora de você lembrar as experiências lindas que você já teve com ele, os testemunhos, às vezes que você sentiu ele pertinho de você, que você sentiu o abraço dele, que você se sentiu amada e especial como nunca. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é o que Deus quer que você faça. Esse negócio de não pode, não pode, não pode, essa não é a forma certa de encarar. A Bíblia diz que tudo posso, mas nem tudo me convém, ou seja, você está liberada a fazer o que você quiser. Só que tem coisas que não convém, se não convém não quer dizer pecado. Não quer dizer que é pecado, mas que aquilo pode trazer consequências para você desagradáveis. Entende? Deus não está te proibindo de fazer nada, fofa. Não está te proibindo. Só que Ele sabe o que é melhor para você. Então, eu achei até interessante, foi uma pessoa até que não era cristã que falou isso, não lembro quem, falou assim, eu acho bacana o cristianismo, a essência dele busca te fazer uma pessoa correta, uma pessoa que se preserva, tanto fisicamente, como mentalmente, como a sua integridade, como o seu caráter e a sua reputação. Então, o cristianismo em si, olhando assim friamente, vamos olhar friamente, ele tem ensinamentos que buscam preservar a sua vida da melhor forma possível. Todas essas coisas que a Bíblia aconselha que a gente faça ou não faça, tem um motivo perfeitamente compreensível por trás. O que acontece, gente, é que existe muita ignorância por parte dos cristãos. Para você conseguir entender realmente a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. E não só com uma versão, com várias, procurar falar com pessoas entendidas, com estudiosos, com um pastor que realmente tem o conhecimento. Hoje existem alguns pastores que infelizmente não têm o conhecimento devido para essa função, mas pastores que têm, pessoas que você sabe que têm o conhecimento, ok, consultar elas, falar com elas, em vez de você se afastar de Deus porque você não entende certas coisas, por que você não pega uma pessoa que sabe das coisas e conversa com ela? Por que é assim? Mas muitos cristãos não buscam isso. Acho que só ler a Bíblia, ler um versículo e tirar a interpretação que ele acha daquilo é suficiente. Só que a má interpretação da Bíblia, meu Deus, como causa problemas, porque a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que buscar entender o contexto histórico daquela época, o contexto geográfico. Às vezes, a interpretação de uma palavra em uma tradução não está tão verdadeira, tão fiel quanto de outra. Então, você precisa ser um estudioso para querer sair falando sobre as coisas da Bíblia, mas muita gente não é. Então, há muita ignorância. E essa ignorância, meu Deus, acaba com muitas vidas espirituais. Por isso que é importante você estar numa boa igreja, numa igreja estruturada, numa igreja que tem pessoas realmente capacitadas para te ajudar, para te ensinar, para te guiar, para você não ficar com essas dúvidas e não ser ensinada de forma distorcida. Essa questão também da pressão da galera que atrapalha muito, você tem que pensar o seguinte, lá no meu trabalho, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou evangélica,
só que todo mundo me respeita. Assim como as pessoas têm gostos diferentes, você respeita o gosto diferente da pessoa, a pessoa tem que te respeitar por você ser cristã. E se respeitar, não ficar, nossa, mas você é isso, nossa, mas você é aquilo. Isso é falta de maturidade. E conforme você for crescendo, você vai ver, dependendo do ambiente de trabalho que você for, ou até na faculdade mesmo, as pessoas vão parar com isso porque elas vão amadurecer. Então esse lance de pressão, pra mim, Raquel, é imaturidade das pessoas. E você deve parar de pensar esse, é que não pode. Não é questão de não pode. É questão eu devo fazer isso? Qual o sentido de fazer isso? O que isso vai me acrescentar? Não falando apenas de religião, mas do bom senso, racionalmente. Se vale a pena se expor às coisas negativas que aquilo pode trazer. Também tem aquele negócio, quando Deus é seu tudo, essas coisas não brilham pra você. Esse mundo passa, gente. Não pense como não pode, pode. Pense como um conselho. Deus não está te obrigando a nada. Você faz o que você quiser. Deus está te aconselhando. Pra mim, assim, não existe conselho mais sábio, né, do que o de Deus. E o segundo ponto é que a gente tem que reaprender a ter prazer em Deus. Todo mundo, quando conheceu Deus um dia, ou teve um verdadeiro encontro, não só ir para a igreja, um verdadeiro encontro com Deus. Se você já teve esse verdadeiro encontro com Deus, você já teve prazer nele. Volta a sentir esse prazer. Gente, não existe nada mais maravilhoso do que sentir pertinho de você, do que poder cantar e sentir se arrepiar inteira, do que chorar, do que se derramar diante dele. Isso realmente é plenitude, é paz, é um amor maior que tudo. Volte a sentir o primeiro amor, volte a lembrar quem ele é, o que ele já fez por você, volte a se encantar por ele, sabe? Você fechar seu quarto e ter aquele seu momento com Deus e sentir a glória dele invadir o quarto. Volte a ter prazer. Quando você voltar a ter prazer, esse desânimo, esse peso que você sente vai deixar de existir. Uma coisa que eu falo é que você tem que lutar pela sua vida espiritual. Ela é o maior bem que existe. É como eu falo, a vida carnal é uma gota, a vida espiritual é um oceano. Então lute pela sua vida espiritual. Não deixe ela esfriar. Não deixe ela cair na religiosidade ou na normalidade. Busque, lute. E você vai ter experiências ainda maiores com ele. Mas é isso, princesas. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham sido tocadas pelo Papai do Céu. E é isso aí. Beijão no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau.